pessoal! Estamos aqui com o Felipe de Crescel Devs, 35 anos, se tornou GM aos 25 anos, mas até chegar nesse estágio, né, da carreira em xadrísticas, vamos saber um pouco mais da história dele. Tudo bem? Tudo bem. Bom, dessa vez sou eu que vou ser sabatinado aqui. Bom, a primeira pergunta é: qual idade você iniciou no jogo de xadrez? Tá? Eu não lembro, provavelmente foi meu pai e meu tio que me ensinaram que jogavam xadrez. Meu tio já jogava mais, meu pai só sabia mais o básico. É, Deve ter sido com 5, 6 anos de idade. Mas era só mais um jogo para mim. Não, entre jogar xadrez ou banco imobiliário ou brincar de carrinho era a mesma coisa. Nesse início você colocava as peças na boca ou não? Não, eu já era um pouco mais velho para fazer isso. Ah, e quando então, você falou 5, 6 anos, mas quando então que você viu que não era mais um banco imobiliário, ou War, ou sei lá, bolinha de gude? Quando que você viu que não, xadrez eu vou me dedicar aqui? Na quarta série, o que já me faz parecer um pouco mais velho, que eu acho que hoje é o quinto ano, tinha xadrez na escola com a professora Jussana Correia. Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, e tinha a opção de fazer educação física ou ir para aula de xadrez. Eu escolhi ir para aula de xadrez, que era a lei do mínimo esforço, mas aí eu comecei a gostar. Ela mostrava problemas, dava para jogar, tinha bastante gente para jogar, né? Tinha a parte da competição, eu gostei. Ali, acho que eu tinha 9 anos, ali eu comecei realmente a levar um pouco mais a sério. Então foi na escola que você descobriu que a sua preferência estava indo ali pro xadrez. Sim, com certeza. Legal, bacana. E na escola era pública ou privada? Era uma escola privada, tinha essas várias opções. Era uma escola privada, uma escola religiosa, é, enfim, mas o xadrez foi algo que muito positivo dessa escola. E lá na escola ela já tinha um método de estudo ou você pegou isso alguns anos depois, com algum treinador específico? Como é que foi o seu início ali para estudar, né? Criar uma metodologia, uma rotina? Tá, não, eu não lembro tudo, né? Mas eu lembro que a gente recebia umas folhinhas de exercícios, né? Acho que era de mágica para ganhar peça, que eu gostava. E depois era jogar bastante. Aí eu melhorei um pouquinho e a Jussana me recomendou ir no clube da cidade que o mestre internacional Eduardo Limpe dava aula lá, 2 vezes por semana. E aí foi lá que eu comecei a entender um pouco melhor o jogo. Foi um direcionamento muito bom. Ele recomendou eu ler o meu primeiro livro de xadrez, que foi o Estratégia Moderna do Pacman, que para quem viu as entrevistas vai perceber que é um grande É um sucesso. best-seller enxadrístico. Exatamente. Que eu li, eu não sei onde está, e eu preciso comprar um novo urgentemente, né? Porque vai ficar até feio. Mas eu sei que o livro me fez muito bem, mas hoje eu não consigo nem lembrar o que eu li naquele livro. Acho que de cabeça eu lembro um diagrama, alguma coisa assim. Mas eu sei que na época me ajudou bastante. Mas no começo era basicamente jogar, e o professor, que era o Limpe, ele explicava os nossos erros. De vez em quando ele jogava com a gente, né? Mas não tinha uma dedicação muito grande. Eu só gostava um pouco mais do que as outras coisas que eu fazia. Dedicação mesmo veio quando, acho que o Guga ganhou Roland Garros, e aí todos os meus amiguinhos que jogavam xadrez lá no clube foram jogar tênis, e eu fiquei no xadrez. Então, por um período de uns 2, 3 anos, era quase como se eu estivesse tendo aula particular com um ótimo professor. E isso me deu uma base muito boa. A gente treinava muito finais mesmo. Ele me recomendou ler o livro do É o Final, do Czerniak. Eu comecei a ler livros de partidas, como do 1069 partidas do Fischer, a coletânea de partidas do Smyslov, né, que é de capinha amarela, e mais alguns outros. Não foquei muito em aberturas nessa época, mas esses anos iniciais me ajudaram muito para ter uma base. Você falou ali que treinou muito, muito, né, em clubes, né? Mas o que todos os nossos públicos, o nosso público quer saber é quantas horas, né? Esse muito se resume, né? Então, como é que Ah, foi? Lá na escola você devia ter aula de educação física, devia ser 60 minutos, né? Daí quando você foi pro clube, isso se resumiu a quantas horas? que eu acho que sempre na minha vida eu achei que eu estudava bem.
E aí, ó, sempre depois de algum tempo, eu percebi que eu não estudava tanto assim quanto eu achava. Então, assim, na escola era isso, acho que era duas vezes por semana, 1 hora. Aí depois no clube a gente passava, acho que era 4 horas cada um desses 2 dias durante a semana, mais o que eu lia, o que eu estudava sozinho, que devia ser no máximo 1 hora por dia, talvez 2. E isso até os meus 14 anos. Aí dos 15 aos 16, o Limp foi embora de São Carlos, né? E eu fiquei meio perdido. Então, assim, eu perdi essas aulas ao vivo, que eram muito bons, era claramente a maior parte do meu treinamento. E aí era só tentar ler um livro ou outro, mas não era uma rotina muito grande de estudo. Jogar muito ping na internet, até certo ponto foi bom, mas eu acho que eu exagerava. Eu nunca levei muito a sério o estudo de aberturas, e também era um problema. Eu só comecei a estudar, eu acho que pesado mesmo, aos 17, que eu li um livro, acho que é Tactical Play, do Dvoretsky, e esse livro realmente abriu meus olhos, e a partir daí eu comecei a estudar uma quantidade já razoável de horas por dia. E aí variou, entre 4 até em algum momento da minha vida eu cheguei a 8 horas por dia, por um período não tão curto, mas foi gradual a minha evolução de quantidade de horas. Uma dica aqui para quem está assistindo, né, e quem acha que é pouco, né, estudar 1 hora por dia de xadrez, vai aí o desafio. Estude 1 hora por dia de xadrez durante um mês. Vamos ver quem vai sobreviver a essa meta, porque não é fácil retirar 1 hora por dia para estudar xadrez focado, né? Sem jogar só ou sem ver uma coisa ali ou ali, mas é um grande desafio ali. Então, de 1 hora para 8 horas, realmente é um número de quantidade de estudos significante ali que foi passado. Não, mas assim, eu acho que no começo, quando a gente é criança e sabe muito pouco sobre um assunto, uma quantidade pequena você já evolui. Então eu consegui, só de jogar e estudar um pouquinho, até os meus Já se 14, 15 anos, destacou. eu consegui evoluir. Exato, eu acho que eu estudava mais, simplesmente porque eu estudava mais do que a média dos meus coleguinhas, né? Agora, em algum momento, principalmente entre 15 e 16, eu percebi que eu comecei a patinar, porque para evoluir mais, eu ia ter que estudar mais e não era algo que eu estava fazendo. É um outro degrau ali na carreira, né? Bom, você falou aí dos seus colegas, né? A gente já sabe que você já disputou 4 Olimpíadas, uma Copa do Mundo, né? Mas enfim, antes de chegar nesse estágio, também teve ali a briga de categorias. Você acha que quando você estava lá no seu sub-12, 14, até 16 ali, quem que eram teus rivais? Eles te estimularam? Ou era sempre muito acirrado, você não gostava, você queria ganhar mais fácil? Qual que era a tua percepção ali do torneio? Não, eu sempre fui competitivo, assim, não. Eu conheço pessoas mais competitivas do que eu, mas eu sempre fui competitivo e sempre gostei de ganhar esses torneios de categoria, ou tentar pelo menos, né? Hoje é algo que eu não entendo tão bem porque que eu gostava tanto, mas era algo que eu realmente gostava. Até o meu último torneio de categoria, que foi o Juvenil Sub-20, era algo que eu realmente me motivei muito para jogar. Tinha vários jogadores, acho que era uma geração. Não tinha o Fear, que era um pouco mais novo do que eu, mas era um que realmente se destacava mais do que os outros. Então, mesmo ele sendo mais novo, sei lá, quase 4 anos mais novo, 3 anos mais novo, ele conseguia disputar tranquilo com a gente. Às vezes era até favorito em alguns anos, né? Tanto que ganhou alguns, acho que os 2 sub-16 que eu joguei, ele com Malemar conseguia sentar na mesa, foi campeão, né? Mas tinha outros jogadores também, que eram, tinha o Cricor, tinha o Diego, tinha o Shoma, um pouco mais velho tinha o César Metsubo, o Gabriel Miguel. Era uma geração bacana. Eu levava a sério, eu queria ganhar. Tanto que Mas eles te motivaram a continuar estudando mais, assim, te deram aquele ímpeto, não, vai ser mais difícil, no próximo ano eu tenho que estudar mais aqui esse ano. Não, com certeza. O ano que eu ganhava, eu passava uns meses achando que eu era o cara, e o ano que eu perdi, eu passava os meses estudando, porque eu queria pegar alguém no ano seguinte. As derrotas, eu acho que foram muito mais proveitosas para mim do que as vitórias. Legal, você já contou ali do teu método de estudos, resultados, assim, e dessa modificação, né, de lá do início até agora, como que você vê? Você acha que modificou teu estilo de jogo? Você acha que
alguma alteração mais sensível que você fala, olha, se eu olhar minhas partidas daqui 10 anos atrás, eu vejo outro Felipe, ou não foi tão uma mudança tão significativa, foi mais sensível ali. Eu vejo duas características minhas combinadas que é algo, eu vejo como sendo algo bem próprio meu, não necessariamente algo positivo ou negativo, mas próprio, que é eu sou adepto da lei do menor esforço ou a lei de procurar atalhos em qualquer, você pode atestar. A gente percebeu também, né, no início, né, que ele preferiu não fazer educação física, né, exercícios físicos, para ficar sentadinho jogando. Eu acho que eu descobri um pouco tarde demais que nem sempre o atalho é o melhor caminho, mas eu sempre gostei. Tipo, num exercício de matemática, tinha o jeito que o professor explicou, e se eu conseguisse pensar um jeito que eu conseguisse resolver mais rápido, eu ia gostar. Só que, no longo prazo, se eu resolvesse exatamente do jeito que o professor falou, eu ia fazer várias vezes daquele jeito, e eu ia conseguir fazer aquilo muito rápido, porque se tornaria automático. Do meu jeito super, mega esperto, eu toda hora ia ter que ter um raciocínio diferente para resolver, e acabaria ficando mais lento, né? Então, eu tenho esse detalhe em mim, ou seja, eu sou muito prático, eu quero fazer o ponto, ganhar o ponto. E outra característica minha é que eu sou uma espécie de esponja, eu diria. Eu gosto de... Eu sem perceber, eu copio as pessoas... Vai ter meme, hein? Felipe Esponja. Vamos ver como que a gente vai colocar uma esponja aqui no vídeo. Que eu sinto que as pessoas que eu gosto, as coisas que eu gosto, eu sem perceber eu tento copiar. Por exemplo, quando eu tinha aula em São Carlos com o Limpe, ele é um mestre internacional carioca, um mito, uma lenda do jogo carioca e brasileiro, né? Quem joga os torneios conhece, né? E ele tem um sotaque carioca bem acentuado, né? E eu, do interior de São Paulo... Falando carioquês ali. Não, assim, eu pegava as coisas que ele mostrava, tentava entender, mas eu sem querer comecei a mandar um esperto, O público vai pedir, faz uma reprodução não, aí. Não. Faz aí uma reprodução. O público vai pedir. Meus amigos cariocas não vão gostar. Mas era uma coisa ridícula, um moleque de 14 anos no interior de São Paulo, caipira, tentando falar carioquês. Sem querer. Mas, enfim, isso acontece a mesma coisa com o meu jogo. Assim, o Limp é um jogador extremamente técnico e tem características muito próprias, ele tem um estilo muito próprio. E eu acho que sem querer, eu copiei o estilo dele. Que era? É um estilo ultra posicional, ultra técnico. Toda a parte... A tática, é claro que existe, mas toda a parte dinâmica a gente meio que empurrava para debaixo dos panos ali da mesa. Isso, e isso meio que mudou. Então o meu xadrez era basicamente eu jogava rápido, de maneira prática, tentando colocar minhas peças em casas mais ou menos redondinhas. E quando o cara dava um buraco eu tentava aproveitar, eventualmente via um golpinho e tentava ir pro final. E eu não sei se esse é o meu estilo, mas é o jeito que eu jogava naquela época. E depois de ler esse livro, quando eu falei com 17 do Dvoretsky, eu acho que eu tentei balancear um pouco mais. Eu comecei a entender que existia esse negócio chamado dinâmica no jogo de xadrez. Então hoje você considera que tem um perfil, um estilo mais equilibrado? Ou ainda é mais tendencioso ali pro posicional? Então, eu tento ser equilibrado, mas o que eu percebo é que tem... Na média das minhas partidas eu sou equilibrado, mas tem partidas que eu pendo mais para um lado, outras que eu pendo mais para o outro, e não necessariamente eu tô certo. É o negócio do pegar o elefante... Você tá de olho fechado, aí um pega na tromba e vai descrever o elefante sendo a tromba. O outro pega o rabo e vai tentar descrever. Na média não dá o elefante. E é um pouco disso. Eu gostaria de ser um jogador universal. Daí você queria pegar na barriga do elefante? Eu queria ter um estilo assim, jogar a posição. Se a posição pede tal coisa, eu jogo tal coisa. Se a posição pede que eu seja agressivo, eu sou agressivo. Mas a verdade é que às vezes eu tô me sentindo mais pacífico, o jogo vai aparecer mais pacífico. Então... Se eu estou mais ambicioso, o jogo aparece. E às vezes a posição definitivamente não pede que eu seja isso. Então... Você acredita que ali a sua vibe ali do dia influencia em como você vai estar jogando naquele dia? Muito, não deveria, mas muito. Olha só que interessante. Então tá, e aí agora a gente quer saber, né, o que todo mundo tá pedindo, muito frequente, qual foi o teu lance da vida? Tá. Uma outra característica é que eu não jogo lances brilhantes. A gente já viu alguns exemplos de lances brilhantes
na série. Eu tive tempo, hein, mais de um mês para pensar nisso. Ficou enrolando ali, eu falei, Felipe, você tem que saber o seu lance da vida. E eu gostaria de achar um melhor, mas tudo bem. Tem uns que são divertidos. Ainda fará. Nós estamos na torcida que o lance da vida ainda surgirá na carreira. Mas assim, teve alguns que eu acho que são legais, né? Eu vou citar dois, porque eu acho que porque eu realmente era quando eu estava jogando o xadrez, um dos melhores torneios de xadrez que eu joguei na minha vida, que foi um torneio nos Estados Unidos, 2015, contra o grande mestre Ehrenburg, que era um cara que tinha, sei lá, 50 pontos de rate a mais que eu na época. Eu estou numa posição um pouco melhor e eu jogo um bispo, ele ataca meu bispo atacado, eu preciso voltar meu bispo, e eu volto meu bispo para C2, em vez de jogar para B1, que era muito mais seguro. Só que quando eu volto para C2, se não tem nenhum problema, é melhor, porque depois eu consigo ativar ele mais fácil via B3. Só que ele aparentemente pendura uma peça. Assim, eu, com meus 13 anos empolgado, jogaria bispo C2 e penduraria a peça. Eu, com meus 16 anos, ou talvez um pouco mais, jogaria bispo B1 também ao toque. Eu vi que bispo C2 perdia a peça e jogaria bispo B1 ao toque. E eu fiquei feliz que eu consegui calcular que bispo C2, apesar de ser muito arriscado, taticamente funcionava. E o que foi surpreendente para mim é que o meu adversário com mais rating, ele meio que caiu na minha armadilha. O que não era uma armadilha, eu joguei o lance porque eu achei que era o melhor, mas baseado numa ideia tática. Mas acabou servindo como uma armadilha, porque eu estava só um pouco melhor, ele foi atrás da peça e perdeu poucos lances depois. E o outro... Você incentivou ele ali, né? Fez uma isca... Então, não foi. Eu achei que foi por isso que eu achei que foi um lance maduro. Eu joguei o lance que eu achei que era o melhor da posição, baseado no que eu tinha calculado. E o outro foi contra o Quintiliano, né? Futuro grande mestre brasileiro, num torneio em Caiobá, que eu tô no final acho que um pouco melhor, mas do nada o sangue começa a esquentar e eu me empolgo, né? Porque, de novo, quando eu era mais novo, eu era muito pragmático, eu quero ganhar, fazer o ponto. E eu comecei a jogar, às vezes, até muito para trás, para conseguir garantir os pontos que eu precisava para conseguir norma ou aumentar o rating. E aí, depois que eu virei grande mestre, por um tempo eu fiquei meio... não sabia bem o que eu estava fazendo na minha vida. E aí, depois eu cheguei e falei, não, eu vou me divertir jogando xadrez. E essa parte é um pouco disso, né? Que eu... tá no final e eu resolvi sacrificar minha torre por um peão para deixar o rei do cara numa posição meio estranha. Não tá nada claro que eu vou dar mate ou que eu não vou. E eu sacrifico, assim, eu calculei um tempão, ainda assim eu não tinha certeza, sacrifiquei a torre, o Quintiliano foi muito esperto, porque ele pegou rapidinho, comeu minha torre e falou, prova aí. E depois, em vez de tentar manter o material ou qualquer coisa assim, ele devolve o material, eu chego no final melhor, assim, simplificado, vou ficar com um peão a mais, mas eu tenho menos tempo, ele jogou colocando pressão em mim, a partida acabou empatando. Mas o lance em si de ter sacrificado a torre no final de jogo, assim, que não parece que vai ter. O rei do cara tá no meio do tabuleiro, eu tenho que fazer um ataque com torre e 2 bispos só, e tem uns padrõezinhos de mate bacana. Então esse foi divertido. Bacana, eu já vi as partidas, né? Então já sei ali o que rolou. Mas todo mundo já perguntou também, teve comentários que falou também de uma partida super importante, que você teve um resultado. Você não quis citar ela aqui nesse lance da vida? Tá. É a partida que eu ganhei do Vachier Lagrave. Exatamente. Não, eu acho que eu joguei uma boa partida. Eu acho que ele, pros padrões dele, jogou uma partida... mediana? Medíocre. Pros padrões dele, claro. E eu acabei acertando alguns lances bonitinhos e ganhei. Mas é que chegou uma hora que a postura dele era tão ruim, mas tão ruim, que se você fechasse os olhos e começasse a sacrificar as peças ia dar certo. Então, o resultado foi o melhor resultado que eu tive na minha vida. Mas não é algo que eu tenho, assim, dos lances em si não é algo que eu tenho tanto orgulho, não. Tudo bem. Aí, ó, pra quem tava na curiosidade sobre essa partida, tá aqui a resposta também. Bom, um item aqui que o Felipe falou bom, virei GM e agora o que eu vou fazer da minha vida? Pode ser uma boa história ali de roteiro pra gente colocar no nosso canal aqui, o Xadrez Online. Bom, não perca aí as próximas etapas aqui do nosso canal, se inscreva nele para você ser notificado de próximos vídeos publicados e curta se você gostar, compartilhe com os amigos. Agradeço muito, obrigada, Felipe. De nada. Até mais.
Até mais, pessoal.